Convoco o senhor secretário, o vereador Ciborgue, para verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: Amélia Naomi, Santos Neves, professor Calazans Camargo, Willis, Rogério Ciborgue, Dr. Roniel, Carlinhos Tchaca, Walter Hayashi, Juliana Fraga, doutora Ângela, Dulce Rita, Petite da Farmácia Comunitária, Tonhão Dutra, Macedo Bastos, havendo o número legal sob a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a terceira sessão da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Solicito ao vereador Ciborgue que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. projetos novos a serem lidos, designação das comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação das emendas. Processo número 00786 de 2013. Projeto de lei número 30/2013. Autoria do vereador Carlinhos Tchaca. Altera a lei 4505 de 93, que dispõe sobre a elaboração da leitura de diretrizes orçamentárias do orçamento anual e do plano plurianual. Comissões de Justiça, Economia, rito ordinário, prazo para emendas até dia 28 de fevereiro de 2013. Processo número 00787 de 2013. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Walter Hayashi e Rogério Ciborgue. Concede a medalha Mérito Legislativo à Associação Esportiva São José. Comissões de Justiça, rito ordinário, prazo para emenda 28 de fevereiro de 2013. Processo número 00790 de 2013. Projeto de lei complementar número 004/2013. Autoria: vereadores Carlinhos Tchaca e Williams, que dispõe sobre a exposição de cópias de laudos e informação de capacidade máxima em casas noturnas, clubes e salão de festas e da providências. Comissões de Justiça e Economia, rito ordinário, prazo para emendas 28 de fevereiro de 2013. Processo número 00792 de 2013. Projeto de lei número 32/2013. Autorias: vereadores Carlinhos Tchaca e Juliana Fraga, que dispõe sobre o programa Auxílio Creche às mães não atendidas na rede pública municipal de creches. Comissões de Justiça, Economia, Educação, rito ordinário, prazo para emendas 28 de fevereiro de 2013. Projetos a serem votados. Havendo impedimento técnico, informo a todos os presentes que, nos termos do artigo 145, parágrafo 6º do Regimento Interno, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Suspenderemos a sessão para regularização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra, vereador Robertinho. Presidente, vereadora, boa noite a todos. Eu peço aqui adiamento do processo 13562/2012, processo 00113
2013. Também do processo 00116-2013 e do processo 00146-2013. Adiamento por... Duas sessões. Todos eles. Um só. Então, o 135.62 seria 4 sessões. Supressão também de leitura de projetos e emendas por já serem de conhecimento de todos os vereadores. Inclusão para a votação. Processo 845, da vereadora Amélia Naomi. Em votação, os vereadores favoráveis ao requerimento do vereador Robertinho permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Passaremos ao processo de votação. Em votação, o processo 13.979/2009, autoria vereador Macedo Bastos, Comissão de Justiça. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto, vereadora doutora Ângela. Senhora presidente, esse projeto de lei de autoria do vereador Bastos foi aprovado o ano passado pela compreensão da importância do Disque Denúncia contra maus tratos contra idoso. E a gente sabe que o governo até combinou de fazer um Disque Denúncia mais amplo, Disque Denúncia Cidadania, que vai atender a todas as demandas de políticas públicas que vão ser implantadas pela nova Secretaria de Promoção da Cidadania. Mas esse projeto já foi aprovado pela essa casa no fim do ano passado, na última sessão do ano passado. O que nós votamos hoje é só uma correção de redação proposta na época pela Comissão de Justiça. Então o projeto estava já aprovado pela essa casa e já estava em condições de ser votado. Com a palavra, vereador Macedo Bastos, autor do projeto. Cara presidente, senhores vereadores, apenas então somente para robustecer as palavras da doutora Ângela, de que haveria necessidade de uma votação para uma correção gramatical na presente matéria. Mas também enaltecer o fato de que hoje, quando presente com o secretário de governo e outros representantes da prefeitura, senti uma disposição muito boa, muito grande por parte da administração, no sentido de colocar em prática esta nossa proposta, essa nossa lei agora, que, sem sombra de dúvidas, é uma grande necessidade. Nós sabemos que, lamentavelmente, muitos filhos enteados abusam de pessoas idosas, que são os pais ou os avós, inclusive fazendo empréstimos bancários, né, no nome dessas pessoas idosas,
trazendo, infelizmente, vindo à tona, infelizmente, maus tratos contra essas pessoas. E como fomos um dos que lutou pela vinda da Delegacia do Idoso para São José dos Campos, é uma oportunidade que a Delegacia do Idoso tem de receber, inclusive, mais informações através desse Disque Denúncia, para que nós possamos colocar atrás das grades mesmo, certo? Esses malfeitores, essas pessoas que abusam, usam e abusam de maus tratos contra pessoas que estão totalmente descabidas de um apoiamento por parte, às vezes até de familiares. Então eu fico muito feliz de que nós possamos ter em São José dos Campos, em todos os quadrantes da cidade, uma oportunidade de que qualquer cidadão, qualquer vizinho de um desses idosos, ou mesmo parentes que saibam desses maus tratos, possam fazer essa denúncia. E desta forma nós possamos colocar mesmo atrás das grades essas pessoas que usam e abusam de pessoas como estas já qualificadas no processo. Muito obrigado. Obrigada, vereador Macedo Bastos. Com a nova secretaria, com certeza, essas questões todas serão unificadas e serão bem tratadas, todas essas denúncias. Em discussão, o processo 135613/2012, autoria Rogério Ciborgue, autoriza o Poder Executivo a fixar mastro com a bandeira do município nos principais acessos da cidade e dá outras providências. Vereador inscrito, tem 15 minutos, autor do projeto. Boa noite, vereadores, público presente, imprensa. A respeito do projeto de lei de nossa autoria, esse projeto que autoriza o Poder Executivo a fixar um mastro com a bandeira do município em São José dos Campos, no principal acesso de nossa cidade. Em visita a outras cidades, vou dar o exemplo de Mogi das Cruzes, nós temos exemplo de Mogi Mirim, várias cidades que nós estamos visitando. Em todas as cidades, no seu entrada principal, tem um mastro com a bandeira da cidade. E em São José dos Campos nós não temos. Então pedir para que o município e o Poder Executivo determine e coloque o mastro no trevo principal de São José dos Campos, que é ali próximo ao CTA. Porque nós temos ali vários comércios, e os comércios têm a bandeira do Brasil, uma bandeira enorme, e nós não temos uma bandeira de São José dos Campos, para mostrar que realmente aqui é a nossa cidade, e a cidade de São José dos Campos. Então venho pedir o apoio dos demais pares para que votarem favoravelmente a esse projeto, e mostrando que a nossa cidade, nós temos que voltar, doutora Ângela, com aquelas aulas de educação moral e cívica. Como é gostoso, Juvenil, a gente vê os munícipes defendendo a nossa cidade, o esporte. Nobre vereador que sempre está em todos, acompanha muito bem disso. Então, por que não ter o mastro com a nossa bandeira de São José dos Campos? Então, gostaria de pedir o apoio dos demais pares para essa casa, para que votem favoravelmente a esse projeto. Pois não, doutora Ângela. Senhor vereador, o mérito da questão não dá para ninguém discutir, de trazer também uma forma de cidadania, de defender a nossa cidade, a questão de fixar na entrada da cidade um mastro com a bandeira do nosso município, tão bonito, com as listas, com aquela engrenagem, com as estrelas representando a cidade, os distritos. Entretanto, existe lei que regulamenta conforme deve ser hasteada uma bandeira. Então, a Comissão de Justiça propôs uma emenda
que coloque junto ao mastro da bandeira de São José a bandeira nacional e a bandeira paulista para respeitar a lei que determina como que a bandeira do município tem que ser hasteada. Então, essa emenda a Comissão de Justiça propôs e nós vamos com certeza estar votando pela aprovação do seu projeto. Agradeço a nobre vereadora esse apoio, e essa emenda será bem-vinda ao projeto, porque realmente São José dos Campos, e você tendo a bandeira do Estado de São Paulo e a bandeira do Brasil, ficará muito mais bonito na entrada de São José dos Campos. Quero agradecer aos demais pares e pedir esse apoio. Muito obrigado. Passaremos no processo de votação do projeto do processo 13.5613/2012, autoria vereador Ciborgue, Rogério Ciborgue. A emenda número 1 foi retirada. Emenda número 2 em votação. Vereadores contrários se manifestem. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Nenhum voto contrário, senhora presidenta. Passaremos, aprovado por unanimidade, passaremos em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidenta. Aprovado por unanimidade. Em discussão, processo 0129/2013, autoria Robertinho da Padaria. O Poder Executivo autorizado a realizar análise técnica visando a ampliação do sistema de estacionamento rotativo, denominado de Zona Azul, nas vias do entorno dos fóruns da Justiça Estadual, Federal e do Trabalho, que não estejam delimitadas como área de segurança e da outras providências. Vereadora doutora Ângela, com a palavra. Esse projeto de lei, presidente, senhores vereadores, tem um cunho muito importante para facilitar tanto o trânsito quanto a possibilidade de estacionamento de todas as pessoas que forem nesse fórum. Deixando sem uma regulamentação, deixando sem uma mudança, a possibilidade de estar mudando de uma forma rotativa esse estacionamento, uma pessoa fica lá o dia inteiro e depois os outros frequentadores do fórum ficam sem possibilidade de vaga. A Comissão de Justiça e Redação também fez uma pequena emenda de redação para poder adequar ao processo, a ideia do vereador, que é muito boa, à legislação. Então, tem uma emenda feita pela Comissão de Justiça. Passaremos à votação. Emenda número 1 da Comissão de Justiça. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidenta. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo, em votação o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidenta. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Juvenil. Senhora presidenta, Amira Naomi, vereadores, vereadoras, imprensa, que me traz esse microfone, são duas situações, três situações, duas muito boas, e hoje nós comemoramos lá no INPE, né? Depois de 20 anos, no dia 9 de fevereiro, comemorou-se 20 anos que São José dos Campos efetivamente colocou um satélite na órbita da Terra, podendo contribuir, Calazans, com informações, né, aviso do clima, das estações, das plantações, enfim, colaborando com as cidades
na manutenção delas. Então, o INPE está de parabéns, dia 9 que passou agora, comemorou-se 20 anos que está em órbita. É claro, sabemos que o satélite já tem a sua tecnologia defasada, novos já surgiram, mas é uma honra poder ainda contar com informações vindas desse satélite, que eu tive a oportunidade e o prazer de poder, na época, então, participar do programa também. E agora, nesse carnaval, tivemos o lançamento da campanha da fraternidade, mais uma proposta da Diocese dos Campos, junto com a CNBB, de tratar fraternidade e juventude. Nós teremos aí, no meio do ano, a Jornada Mundial da Juventude, onde todo mundo estará focado e buscando apoio à juventude. Nós temos aqui na casa vários vereadores que têm iniciativas junto às comunidades jovens, né? Buscando resgatar esses meninos, buscando dar oportunidade a eles, Santão. Então, é muito importante que nós hoje aqui na Câmara façamos essa referência à Diocese, que lançou efetivamente aqui a campanha da fraternidade, fraternidade e juventude, dando moral, dando ênfase a esses meninos que precisam realmente de nossa ajuda, do apoio à sociedade, para que tenha aí um futuro cada vez melhor. E mais um tema que me traz também é a questão dos médicos lá do pronto-socorro da Vila Industrial. Nós tivemos a informação, recebemos e-mails de que a comunidade da área da saúde está bastante chateada com algumas situações. Médicos que desde 2005 vêm trabalhando firme no propósito de ajudar as pessoas no resgate de saúde, um programa que foi lançado pela prefeitura, e hoje, infelizmente, 5 médicos dessa rede que trabalhavam lá no Hospital Municipal foram removidos, foram transferidos. E há informação de perseguição política. Então, é importante que esta casa averigue a situação, verifique se realmente está acontecendo isso aí, porque é um pleito da comunidade da saúde. Hoje o Jornal da Terra traz essa informação. Então, para nós é muito triste saber que, se houve realmente abuso e perseguição política, não pode acontecer mais numa cidade como é a nossa aqui. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Eu queria pedir para a presidente da Comissão de Saúde que ela trouxesse os médicos aqui e também trouxesse a pessoa do executivo que provocou essa exoneração, porque não foi eles, por conta disso, por conta dessa transferência compulsória, que eram todos médicos de carreira, tinham muitos cursos já para atender o pronto-socorro, e por conta dessa transferência compulsória eles pediram a demissão. Então reclama-se tanto que não tem médico, e o pouco que tem é tratado a pão e água, então não tem jeito. E também queria deixar meu protesto aqui com relação às férias do secretário de saúde, que com um mês de trabalho está pedindo férias. E o nosso mutirão e todas as propagandas, ficou tudo no chão, gente. Eu acho que a coisa tem que ser levada mais a sério. Ninguém está acima do bem e do mal aqui nesse país, não. Nem nesse município. Eu acho que as pessoas, inclusive os eleitores do PT, merecem uma satisfação e merecem mais respeito. Com a palavra, a presidente da Comissão de Saúde, doutora Ângela. Eu queria esclarecer, e aceito perfeitamente a sugestão da vereadora Dulce Rita, até como membro da comissão, para a gente chamar os médicos e alguém da secretaria para estar esclarecendo para a Câmara e depois ser feito. Mas algum esclarecimento eu queria estar fazendo. Primeiro, não houve nenhum abuso de poder, nem perseguição, nem nada disso. Tem diversos médicos que hoje são funcionários da prefeitura, concursados para atender nas unidades de pronto atendimento do município e que estavam trabalhando no hospital municipal desde quando foi municipalizado o hospital. Quando o processo chegou na mão do secretário, ele, exatamente por faltar médicos em plantões nas unidades de pronto atendimento, verificou a lista de médicos que tinham sido contratados pela prefeitura para prestar atendimento nas unidades de pronto atendimento e que estavam trabalhando no hospital municipal, e por justiça
solicitou que eles voltassem para prestar o atendimento nas unidades de pronto atendimento, exatamente onde tinha falta de médico. Então não houve nada de imposição, como foi colocado, houve sim a determinação, como autoridade que o secretário tem, de estar solicitando ao hospital municipal que retornasse esses médicos para trabalhar, já que foram contratados e admitidos, né, prestaram concurso para trabalhar nas UPAs e foram admitidos para trabalhar nas UPAs, e as UPAs estavam com falta de médico, que esses médicos que são funcionários públicos da prefeitura, contratados para trabalhar nas UPAs e estavam prestando serviço do hospital municipal, que voltassem para trabalhar na UPA e o hospital municipal, uma terceirizada, contratasse médicos e pagasse eles o salário desses médicos. E não a prefeitura está pagando o salário 2 vezes para eles trabalharem no hospital municipal e estarem pagando outros médicos para fazer com hora extra ou de outra forma para atender os buracos, as brechas do funcionário que não tem na UPA, não tem um médico na UPA. A outra questão da licença do Machuca, como secretário, ele, quando foi convidado pelo prefeito, ele colocou que já tinha esse compromisso com a família dele, pessoal, e que não é férias, ele pediu uma licença para que acompanhar a esposa, que foi a filha dele, teve neném, a neta, nasceu, e ele iria acompanhar a esposa que ia ficar um certo tempo lá onde a filha dele está morando, não sei se é Austrália ou Nova Zelândia, alguma coisa assim. Então ele foi em licença para acompanhar. Então o prefeito sabia disso, até entendo o desabafo, assim, a indignação do Cirrita, de que no início de governo ele já saísse, retirar de licença para poder acompanhar a esposa. Mas foi uma coisa que não é ilegal, é uma coisa pode ser assim questionada, mas não é ilegal, fica estranho, mas o prefeito sabia quando fez o convite que essa situação poderia ocorrer. E eu vou fazer contato, então, com a comissão dos médicos e com a secretaria para a gente marcar uma data para estar recebendo os dois. Doutor Raniel, com a palavra. Boa noite, senhora presidente, boa noite, os colegas, a plateia lá em cima. Basicamente, usando as palavras do grande Macedo Bastos, eu vim robustecer, eu adoro essa palavra, Macedo, vim robustecer as palavras da doutora Ângela. E assim, Dulce, você sabe, você foi funcionária pública, né? Quando você fala de perseguição, é um negócio que é muito complicado para a gente sabe que isso é um risco grande. Não, veja bem, mas se formos discutir perseguição, vamos discutir todas, desde que eu cheguei em 93. Aí nós vamos discutir legal perseguição. A gente sabe, e já aconteceu isso comigo. Hoje eu vim e sou dotado inicialmente no pronto-socorro da Vila Industrial. Fizeram a transferência depois que eu saí, conversei com o doutor Danilo à época, ele era o secretário, me convidou, fomos. Aqui, pelo que eu entendi, foi mais ou menos a mesma coisa. Se houve perseguição, eu serei contigo, que estaremos lutando contra isso, tá? Pode ficar tranquila, mas essas transferências são muito comuns, principalmente início de governo. E onde eu digo início de governo, não é início deste governo, de transição. Nós passamos pela mesma coisa quando do segundo mandato do Emanuel, no primeiro e no segundo mandato do Eduardo. Mas isso faz parte do jogo. Em relação ao Machuca, só concordar, é a Austrália que nasceu a filha, e quando ele aceitou, ele já tinha essa pré-condição solicitada ao senhor prefeito, para que ele fosse passar, são 15 dias que ele me falou. Registrar a presença do presidente da Sociedade Amigo de Bairro, Jamilton, aqui nas galerias. Com a palavra, vereador Ciboli. Gostaria de pedir a inclusão para votação do processo 846, de autoria do vereador Petich da Farmácia. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contra a senhora presidenta. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 845, vereadora Amélia Naomi e outros vereadores. Manifesta apoio à causa da Associação Paulista dos Defensores Públicos, APADESP, pela adequação da Lei de Responsabilidade Fiscal
e sua autonomia constitucional. É da Defensoria Pública. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidenta. Aprovado por unanimidade. Processo 847. Amélia e outros vereadores. Registra e parabeniza o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pelo seminário a ser realizado no próximo dia 4 de abril nas dependências dessa casa, e pede a constituição de comissões para formalizar convite oficial aos municípios integrantes da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidenta. Processo 84, aprovado por unanimidade. Processo 846, vereador Petite da Farmácia Comunitária, PSDB. Solicita a realização de uma sessão solene no dia 13 de março de 2013, às 20 horas, para a outorga do título cidadão joseense para o Tenente Brigadeiro do Ar Ailton dos Santos Polimã. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidenta. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.